Bom dia, meus irmãos. Vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje. Vamos começar os nossos estudos sobre o Credo Apostólico. Nós recitamos aqui culto após culto, domingo após domingo, e às vezes sem entender de fato o que ele diz, ou entendendo superficialmente o que ele diz. Quando dizemos creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Quando dizemos essas palavras, às vezes ou não entendemos, ou entendemos superficialmente. Não entendemos de fato a profundidade da doutrina e da teologia que essas palavras carregam. Por isso, eu preparei essa série de estudos a começar por hoje, para que a compreensão do credo apostólico seja completa na nossa mente e que ao recitá-lo nós possamos de fato compreender a profundidade e a riqueza dele. E nossa primeira aula de hoje tem por nome Prolegômenos. Prolegômenos significa as coisas que são ditas antes, ou preliminares. Então hoje nós teremos uma aula introdutória. Nós vamos refletir sobre o contexto histórico do credo apostólico, sobre também um pouco do seu conteúdo e alguns princípios também por trás, origem do credo apostólico, e também refletir de forma geral sobre o ato de subscrever ou recitar um credo ou uma confissão também, de forma bem superficial, mantendo o nosso foco no credo apostólico em si. Então vamos lá, meus irmãos. O que é o credo apostólico? O que é o credo apostólico? O credo apostólico, de forma bem objetiva, é a mais antiga e difundida confissão de fé da Igreja Cristã. No nosso panfleto que justifica a nossa liturgia, ponto a ponto, nós temos basicamente essa explicação sobre o credo apostólico. Não é que ele seja o melhor e mais completo credo. Nós achamos que a confissão de fé de Westminster é a mais completa confissão de fé que existe, que já foi desenvolvida. Mas o credo apostólico ele é a mais antiga e mais simples e mais conhecida, difundida, além de ter as doutrinas essenciais também bem organizadas ali dentro. Então o credo apostólico é a mais antiga e difundida confissão de fé da Igreja Cristã. E uma pergunta. O que é, então, uma confissão de fé? Bom dia, meus irmãos. O que é uma confissão de fé? Meu irmão, amém. O que é, irmão William, uma confissão de fé? Uma confissão de fé é o que o nome diz. Uma confissão de uma fé de alguém que confessa essa fé. Ela pode ser escrita ou ela pode ser não escrita, mas toda pessoa confessa uma fé, seja ela qual. Certo. Irmão Reinaldo, Gislaine, nós começamos já um estudo introdutório sobre o credo apostólico, e hoje nós vamos tratar sobre aspectos iniciais mesmo, origem, contexto histórico, algumas reflexões sobre o conteúdo e estrutura dele, para depois a gente avançar mesmo no conteúdo, bem detalhadamente, sobre o que significa cada coisa que ele diz. Mas hoje é uma aula mais introdutória, essa primeira aula. E eu comecei dizendo um conceito simples do credo apostólico. Ele é a mais antiga e difundida confissão de fé da Igreja Cristã.
Ele é a mais antiga e difundida. Eu disse que ele não é a mais completa. Nós achamos que a Confissão de Fé de Westminster é essa mais completa. Mas ele é a mais antiga, conhecida, difundida e essencial Confissão de Fé da Igreja Cristã. E perguntei ao irmão William o que é uma confissão de fé. Segundo ele, é uma declaração de fé de alguém. Essa declaração pode ser escrita, pode ser verbal. E especialmente, nós estamos tratando das confissões de fé escritas. O Credo Apostólico, citei também a de Westminster, e temos diversas outras. Uma confissão de fé, nesse caso, desse contexto da escrita, é uma declaração que sistematiza e expressa as principais doutrinas de uma comunidade cristã. Ela serve para definir, esclarecer e preservar a fé, garantindo unidade teológica entre os membros da igreja. Então, tem diversos motivos pelos quais uma confissão de fé é importante. E eu indico as 2 primeiras aulas da nossa playlist sobre a confissão de fé de Westminster, sobre o tema. Não sei se o irmão Reinaldo já assistiu essas, as introdutórias. Assistiu? Cujo nome é Por que subscrever uma confissão de fé? Aquelas primeiras aulas. Então, Michael, bom dia. Nessas aulas, nessas 2 primeiras aulas introdutórias, nós refletimos sobre alguns motivos pelos quais subscrevemos e declaramos credos e confissões. E eu vou citar brevemente alguns deles. Essas explicações mais completas estão nas aulas lá no YouTube. Porque nós estamos refletindo sobre credo apostólico, que é uma confissão de fé, dentre as mais simples e completas, sim, e antigas da igreja cristã. Então, por que subscrever uma confissão de fé? Primeiro, distintivo de fé, o que nos diferencia das outras religiões. Apliquem isso ao credo apostólico. Estamos refletindo sobre o credo apostólico. Segundo, proteção doutrinária contra acréscimos e alterações modernos. Então, uma confissão de fé escrita nos protege doutrinariamente contra essas invenções humanas, acréscimos modernos. Alguém do século XXI virá e falar: não, mas veja só, como nós temos a discussão recente, não sei se os irmãos viram, sobre o vinho alcoólico na ceia. O presidente do Supremo Conselho da IPB difundiu um vídeo esses dias, sendo contra o vinho na ceia e argumentando contra as pessoas que o defendem, chamando de neopuritanos, de retrógrados e tudo. E por que eles criticam a visão de vinho alcoólico na ceia? Por causa da modernidade. Eles olham para o cenário atual e falam: ai, a lei... Como é que chama a lei? Lei seca. Ah, lei seca. Ah, mas temos os alcoólatras. Todos os argumentos são sociais. Todos os argumentos. Ah, a mulher pode pregar. Ah, naquela época não podia, mas olha só agora. Mulheres podem se pregar, podem ser pastores. Por quê? Todos são argumentos sociais e atuais. Todos os argumentos. Não são argumentos bíblicos. Então, subscrever uma confissão de fé histórica nos protege doutrinariamente contra acréscimos e alterações modernos. Não vão interpretar as escrituras à luz da cultura, e sim à luz delas próprias, e uma confissão de fé nos dá essa robustez. Unidade real da igreja. Irmão, pega o outro microfone lá, por gentileza. Então, o distintivo de fé. Primeiro ponto, distintivo de fé. Diferenciar uma fé cristã das outras fés. Sobre esse primeiro ponto, tem uma coisa curiosa, que é o seguinte: o catolicismo romano ensina o credo apostólico como uma reza, e ele é feito nos mesmos termos que a gente faz. E não parece, e a fé nossa para com a fé deles é completamente diferente, mas mesmo assim, eles recitam esse credo apostólico. Você pode explicar um pouco sobre isso? Porque não parece distinguir as fés. O credo apostólico. Isso. Então, historicamente, nós temos o credo apostólico como a mais antiga
e completa confissão de fé essencial da igreja. E ele, como a gente vai ver mais para frente, ele já distingue a fé cristã universal básica de outras crenças e heresias. Mas no decorrer da história, a igreja não parou no credo apostólico. Nós temos, por exemplo, a declaração de fé, o credo atanasiano, e outras, a declaração de fé da Calcedônia, que é uma declaração de fé, uma confissão de fé um pouco posterior, ela é mais nova, por assim dizer, e ela complementa o conteúdo do credo apostólico. Ela parte do credo apostólico, mas complementa ele com mais informações. Por exemplo, surgiu heresias sobre a divindade de Jesus, porque Jesus não era Deus. E apesar de aqui, no credo apostólico, a gente já poder ter essa compreensão, ela não era muito literal. Na declaração de fé da Calcedônia, eles acrescentam: e em Jesus Cristo, Deus de Deus, luz de luz. Então percebam, a igreja responde a uma heresia com um acréscimo à confissão de fé. Isso é o que aconteceu. Então, o credo apostólico ele é o que há de mais básico, mas as heresias que foram surgindo foram fazendo com que a igreja respondesse também, escrevendo e registrando novas declarações bíblicas sobre os temas. Por isso que nós temos diversos desenvolvimentos de confissão de fé. Por isso que no ápice da Reforma Protestante, nós temos as confissões de fé protestantes. Aí nós temos a confissão de Augsburgo, luterana. Nós temos a confissão de fé, a confissão belga, o catecismo de Heidelberg, os cânones de Dort. Depois nós temos a confissão de fé de Westminster. Nós temos confissão escocesa, confissão de fé francesa. Nós temos a primeira, segunda e terceira confissão helvética. Enfim, muitas confissões de fé que surgiram no contexto protestante. Todas visando responder a heresias. E, no caso, responder à própria Igreja Católica. Então, quando a gente olha superficialmente para o credo e entende ele de forma superficial, a gente talvez não consiga distinguir o conceito do que ele ensina da Igreja Católica. E por isso que foram necessárias diversas outras confissões no decorrer da história para deixar tudo mais claro no que cremos. É somente Cristo, porque aqui fala Cristo. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá, cremos em Jesus Cristo. Um católico pode vir a falar, cremos em Jesus Cristo. Beleza. Ele pode afirmar que crê em Jesus Cristo. Mas ele crê somente em Jesus Cristo. E daí que surgiu a necessidade de novas confissões para reafirmar os distintivos entre os protestantes e os católicos. Mas uma outra resposta é que nós estamos estudando agora a profundidade do credo apostólico para entender que somente ele já é suficiente para nos distinguir até dos católicos. A correta compreensão do credo apostólico já é suficiente para isso, né, irmão? Agora, numa recitação superficial, sem compreender de fato qual que é o conteúdo do que ele ensina, nós estamos todos iguais. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Crer em Deus Criador, maravilha. Mas o que significa dizer que Deus é Pai? O que significa dizer que Ele é Criador de todas as coisas, profundamente, à luz das Escrituras? E isso que nós vamos refletir ao longo desses estudos. Compreender profundamente o credo nos distinguirá dos católicos que recitam ipsis literis esse mesmo credo. Então, distintivo de fé, proteção doutrinária contra acréscimos modernos, unidade real da igreja, exatamente, porque quando nos distinguimos dos falsos, nós temos unidade com os verdadeiros. É um caminho natural, graças a Deus. Resistência a interpretações subjetivas, de fato, a pessoa que é a medida de todas as coisas, que ela é a própria regra das Escrituras, que não interpreta as Escrituras com as Escrituras, interpreta as Escrituras à luz do próprio pensamento, achando que existe neutralidade, achando que ela parte de certa neutralidade. Por último, mas não extinguindo, não
não fechando a tampa, né? Há outros motivos, certamente, mas eu separei somente esses 5. Organização da fé. Nós temos as escrituras inteiras, com textos históricos, textos poéticos, diversos outros tipos literários, gêneros literários textuais, e conteúdos de tempos muito distintos, de autores muito distintos. Então o credo, ele organiza isso tudo. Olha a estrutura do credo apostólico. Ele fala da criação, fala da salvação, de forma organizada. Porque na Bíblia está tudo difundido em todos os livros. E nós também falamos nessas aulas introdutórias sobre a Confissão de Fé de Westminster, sobre algumas falácias. O que é uma falácia? Uma falácia é um raciocínio que não tem validade, um raciocínio falso. É como se eu dissesse uma afirmação que parece verdadeira a priori, mas que o caminho lógico para chegar nela é falso. Isso é uma falácia. Então, ela é uma argumentação que parece verdadeira a primeiro momento. E nós temos que tomar cuidado exatamente com isso. Temos algumas falácias contra a confessionalidade, como eu não tenho uma confissão de fé. O irmão William já respondeu isso ali, quando ele explicou o que era uma confissão de fé. A pessoa fala, não, eu não tenho uma confissão de fé. Mentira, todos temos confissão de fé. Passando uma senhorinha ali na rua agora, se nós pararmos, formos lá e perguntar para ela, o que a senhora acredita em Deus? Eu acredito. E onde Deus está? Quem é Deus? Ela vai falar lá o que ela acha sobre Deus. Essa é a confissão de fé dela. Todos temos confissões de fé. A diferença é que algumas são escritas, podem ser avaliadas, podem ser atestadas, confirmadas, e outras estão somente na mente, são insondáveis. E aí, cada vez que você conversa com a pessoa, ela pode até falar uma coisa diferente, mas ela confessa o que ela crê. Todos confessamos o que cremos. Segunda falácia, eu creio somente na Bíblia. Não preciso de uma confissão de fé, eu creio somente na Bíblia. E isso é uma falácia porque também é um espantalho. Quem subscreve uma confissão de fé crê somente na Bíblia. Quer dizer, não todos, mas nós sim. Não, Reinaldo? Ah, claro. E isso é tão sério porque essa confissão de fé que você trouxe, essa clareza na mente, né? Tipo assim, a pessoa que tem uma confissão de fé somente na mente e não bíblica, avaliada à luz das escrituras, ela é muito perigosa, né? Porque a pessoa ela chega a interpretar até as escrituras da maneira com que ela acha. E você vê que o próprio apóstolo Pedro fala que nenhuma profecia da escritura ela é de particular interpretação. Então a gente vê que os nossos sentimentos não podem estar associados ali. Eu acho que é isso daqui, eu estou sentindo que é isso daqui, mas existe realmente documentos que vai validando isso mais e mais, né, ao longo da história. Exatamente. O eu acho, o eu sinto, não é uma regra hermenêutica de interpretar. Exatamente. Nós temos na teologia reformada o que a gente chama de analogia da fé. Esse é o principal princípio hermenêutico das Escrituras. Analogia da fé significa que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Textos mais claros servem para explicar os textos mais obscuros. Certo? E é verdade. E quem afirma que não tem uma confissão de fé, também vai afirmar, eu creio somente na Bíblia. Só que o que ela crê da Bíblia? E por isso que esse é um raciocínio falacioso. Porque ele está pressupondo que nós, então, não cremos, quem subscreve uma confissão não crê na Bíblia, crê em alguma coisa fora da Bíblia, porque ela não conhece o conteúdo da confissão. A Confissão de Fé de Westminster mesmo, a primeira coisa que ela fala, o capítulo 1 é das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a única regra de fé em prática, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, é uma falácia, eu creio somente na Bíblia. Mas o que você crê da Bíblia? E aí, quando você pergunta para ela o que ela crê, ela não vai citar um texto bíblico somente, ela vai explicar esse texto. Só que ela vai explicar com base em quê? Com base em algo que ela sentiu, pensou, ouviu de alguém. E às vezes até uma explicação correta. O Espírito Santo tenha iluminado a ela numa interpretação correta sozinha. Mas ela não crê somente na Bíblia.
Porque a Bíblia precisa de ser interpretada. E nenhuma profecia é de particular interpretação. Exatamente. Então isso é uma falácia. Terceira, mas e o só da Escritura? A Bíblia não é a única regra de fé e prática? Então essa terceira está conectada também com esse raciocínio falacioso de que a confissão não parte das Escrituras, que ela é uma coisa distinta. Mas uma confissão de fé, e a de Westminster, o próprio credo apostólico, ele é um conteúdo organizado, extraído da própria Escritura. Então, e o só da Escritura? O só da Escritura é afirmado pelo credo apostólico. O credo apostólico afirma o só da Escritura também. Assim como a confissão de fé de Westminster e as outras confissões reformadas também afirmam. Quando ele fala em crer em Deus Pai Todo-Poderoso, ele está falando exatamente sobre o conteúdo das Escrituras. Creio no Espírito Santo, o inspirador das Escrituras. A Santa Igreja Católica, a Igreja de Cristo invisível, que recebeu a Escritura e que é coluna e baluarte da verdade. A Igreja que interpreta as Escrituras, e nós somos parte dessa Igreja de Deus também. 4. A confissão de fé engessa a fé cristã. Você lembra, irmão William, o que a gente discutiu naquela aula? O mamãe também assistiu essas aulas, não sei se você vai lembrar. Sobre engessar a fé cristã. Como responder a essa falácia? Alguém vira e fala, não, mas a confissão de fé engessa a fé cristã. Nós não podemos ficar preso a uma confissão de fé somente e ter a nossa fé enjaulada, engessada. Eu lembro, me parece que engessar a fé cristã que é o correto, que seria o coerente, e não transformar a fé cristã com base no conceito de cada um, como o irmão Reinaldo disse. É uma falácia por causa disso. Parece uma frase muito virtuosa. Não, a gente não pode engessar Deus, o Deus numa jaula, a Bíblia numa jaula. Mas isso é uma falácia, exatamente porque os pressupostos estão errados. A Bíblia pressupõe não, ela ordena, Paulo ordena, fique firme na doutrina dos apóstolos. Timóteo, não se afaste da sã doutrina que aprendeu com a sua mãe e com sua avó. Ele não fala, eu até estou te ensinando isso aqui, mas fique aberto, seja aberto, tenha a mente aberta. Não engesse a fé, não, a fé é engessada, é exatamente isso. Até porque um dos atributos de Deus é a ordem, né? Então, eu vejo a confissão de fé como esse pressuposto é a Bíblia, né, a Escritura Sagrada, e a confissão ela vem organizando de certa forma, porque, por exemplo, a Trindade não tem um versículo bíblico que explica assim, de forma objetiva a Trindade. Então ela vem dessa forma. E eu peço perdão aos irmãos, eu cheguei um pouco atrasado, eu gostaria de saber a origem do credo apostólico. Não, nós ainda não chegamos, né? Sim. Fazendo essa introdução conceitual, mas é de fato, não que a Bíblia seja desorganizada, mas ela é ordenada para um fim. E esse fim sistemático, que facilita para nós a compreensão de cada doutrina no seu lugar, é uma confissão de fé que faz, né? Um credo que faz. O irmão Michael lembrou da ordem, de um dos atributos de Deus, que é a ordem. Esse atributo, ele parte de um outro atributo, que é a perfeição. Então perceba, Deus é perfeito. Como então a palavra dele não pode ser engessada? Aquilo que tem que ser acrescentado é aquilo que não é perfeito. Aquilo que é perfeito já é suficiente. Então, esse argumento é falacioso porque ele parte de pressupostos contrários ao caráter do nosso Deus também. E por último, não que não há outras falácias e mentiras sobre as confissões, mas separei também só 5. Confissão de fé e catecismo, ou mesmo credo, são coisas de católico romano. E o William mesmo destacou, olha, católico também recita o credo apostólico. Ora, eles rezam o credo apostólico, inclusive. Não são coisas de católico romano. O termo catecismo, ele vem do grego e ele é usado no Novo Testamento exatamente como ensinar,
como transmitir sã doutrina, não é coisa de católico, isso é coisa bíblica, coisa das Escrituras. E é uma prática protestante, muito mais do que católica. Muito mais do que católica. Desde a sua origem, o protestantismo nasce de confissões de fé escritas, engessadas, graças a Deus, e de catecismos bem estruturados para a instrução dos neófitos e para a instrução das crianças também. Então, de forma nenhuma é coisa de católico romano. Então, vamos partir agora para a origem, de fato, para os prolegômenos, para tudo que temos que falar antes de entrar no conteúdo do Credo Apostólico. O Credo Apostólico, quem escreveu? Os apóstolos? Será que foram os apóstolos que escreveram? Os apóstolos escreveram o Novo Testamento. E o Credo Apostólico, ele é uma construção posterior. Então, não foram os apóstolos que escreveram o Credo Apostólico, certamente. Ele foi desenvolvido pela Igreja desde do século I, século III, ali, século II e o século V. E ele ganhou sua forma mesmo, a gente sabe, lá para o século V, VI, século VII, quando ele se tornou de fato nessa forma que nós temos hoje, essa mesma estrutura, uma declaração de fé batismal nas igrejas ortodoxas. As igrejas passaram a utilizar essa estrutura do Credo Apostólico que nós temos hoje no século VII, quando do batismo dos seus novos convertidos, dessa mesma estrutura. Mas o conteúdo dele já vinha sendo desenvolvido desde o século II. E ele recebeu o nome de apostólico porque ele expressa fielmente a doutrina dos apóstolos. Nos primeiros séculos já haviam pequenas confissões. Essa já era uma prática. Pequenos resumos da fé, declarações batismais, já existiam desde o segundo século ali, na igreja cristã que ia se desenvolvendo, se organizando. E o Credo Apostólico ele foi um desenvolvimento final dessas outras declarações de fé mais simples e mais antigas. Então, os seus artigos são bem antigos, mas lá por volta do século VI, como eu disse, que ele alcançou essa forma e essa estrutura que ele tem. Em Deus Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo e na Igreja. Historicamente, após a morte dos apóstolos, a Igreja enfrentou alguns desafios, diversos desafios, na verdade. Não somente as perseguições físicas e martírios, que foi profetizado pelo próprio Cristo em Mateus 24, que foi profetizado por Cristo em Mateus 10, que foi a nossa leitura do culto vespertino última, que eles seriam perseguidos, entregues aos governadores. Não só as perseguições físicas dos martírios, mas a doutrina apostólica também foi atacada. Por isso o apóstolo Paulo fala, fique firme nas Sagradas Escrituras, na doutrina apostólica. Ela já havia sido atacada. Na série de pregações em João, nós já vimos que João ele já se propõe a responder heresias contra a divindade de Cristo. Já no primeiro século, existia os gnósticos que diziam que Cristo não era homem, não era Deus, perdão, que Jesus não era Deus, que ele era somente homem. Então, isso já acontecia desde o período bíblico, mas no decorrer da história, não só os discípulos foram martirizados, perseguidos, mas a doutrina apostólica também foi perseguida, também foi atacada. E o evangelho se espalhava rapidamente. Então, tinham igrejas em diversos lugares. Nas escrituras mesmo, nós já vamos perceber isso. Roma, Síria, que é a igreja de Antioquia, Egito, a igreja de Alexandria, na Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, são algumas igrejas que tem lá nas cartas de Apocalipse, algumas que o apóstolo Paulo escreveu carta. Na Grécia, a igreja de Corinto, Filipos, Tessalônica. No norte da África, Cartago, que apesar de não ser Alexandria, Cartago, não são mencionados nas escrituras, mas na história da igreja nós temos alguns pais, Atanásio de Alexandria mesmo, um dos pais da igreja muito preeminentes. Então, perceba, o evangelho se espalhava muito rápido. Por quê? Porque a igreja de Cristo é como um grão de mostarda. É a menor das sementes e ela se torna a maior das árvores. A igreja foi avançando muito rápido. Começou com Cristo e 12, e agora já tinha igrejas espalhadas por toda a Europa, Ásia, norte da África.
E era necessário haver unidade de fé entre as igrejas. Tinha que ter essa unidade de fé, para não haver diferentes interpretações. Então a necessidade de unidade sempre foi real na igreja. Na época apostólica já era. Nas escrituras do Novo Testamento a gente já vê isso, essa necessidade de unidade. O primeiro concílio de Jerusalém, que acontece ali em Atos, acho que Atos 15, ele já busca essa unidade, esclarecer problemas que surgiram. Olha, os gregos convertidos, os gentios convertidos, eles têm que participar de cerimônias judaicas religiosas, têm que se abster de alguma prática, têm que se circuncidar, e eles já vão fazer o primeiro concílio para estabelecer algumas regras. Então a unidade da igreja é necessária. E heresias continuam surgindo. Desde o período bíblico, elas continuaram surgindo. Então o contexto histórico do credo apostólico é exatamente esse. O que acontecia no Novo Testamento continua acontecendo. Quanto mais a igreja expande, mais gente também participa, mais heresias surgem, tudo fica mais difícil de conter, né? Uma coisa que ali pequena é mais fácil de segurar, mas como que eu vou segurar 10 mil litros de água? Então, com a expansão da igreja, surgiram também mais problemas. Certo? E essa necessidade de unidade. Então, surgiram algumas heresias, como o gnosticismo, que negava que Cristo tivesse assumido a verdadeira natureza humana. Desde o primeiro século já existia. Ela continuou firme. E o credo apostólico responde: nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Afirmando a natureza humana de Cristo. Então, Cristo não é homem, Cristo é somente Deus. E o credo apostólico afirma: nasceu da Virgem Maria. Ele de fato nasceu e viveu. O docentismo afirmava que Jesus não sofreu de verdade. Era fingimento, ele só aparentava sofrer, porque ele era Deus. O credo apostólico responde: padeceu, foi crucificado, morto, sepultado, para enfatizar o verdadeiro sofrimento humano que ele sentiu. Marcionismo. Marcião de Sinope ensinava que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus revelado por Cristo. E o credo começa afirmando: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, unindo ali o Antigo e o Novo Testamento. É o mesmo Deus. E outras heresias mais. E quanto à utilização do credo apostólico e a sua aplicação, para que serve então o credo apostólico? A gente já refletiu introdutoriamente sobre isso. Mas na prática, o credo apostólico ele foi explicado e comentado pelos reformadores, Lutero e Calvino, e diversos outros. Mas ele foi compreendido como muito importante, um documento muito importante da igreja. Lutero e Calvino explicaram, dedicaram páginas e mais páginas dos seus livros para explicar o conteúdo do credo apostólico. E ele é confessado e ensinado por todas as igrejas reformadas como um importantíssimo resumo de fé. Todas as igrejas reformadas, verdadeiramente reformadas e históricas, ensinam o credo apostólico como um resumo de fé. Muito importante. O credo apostólico, assim como os 10 mandamentos e a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, mais conhecida como oração do Pai Nosso, eles foram anexados pela Assembleia de Westminster aos catecismos. Então, originalmente, eles produziram um catecismo maior e breve, e como um apêndice, um anexo, eles anexaram também, colocaram os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso e o credo apostólico, como esses 3 documentos importantíssimos que deviam acompanhar a catequização dos nossos filhos ou dos novos na fé. Então percebam a importância na história da igreja e que os reformadores deram para o credo apostólico, bem como a oração do Pai Nosso e os 10 mandamentos. Então essas 3 coisas eu já falo para vocês, meus irmãos, e para os meninos. Memorizem. Tem os 10 mandamentos na ponta da língua, o credo apostólico na ponta da língua e a oração do Pai Nosso na ponta da língua. Também. Façam seus filhos memorizarem também. Agora, nós estamos estudando com profundidade o credo apostólico. Por quê? Porque só recitar, como um católico faz, ou rezar, não faz sentido nenhum. Nós temos que entender exatamente o que estamos falando. Por isso estamos estudando os 10 mandamentos, nos estudos de terça, para entendermos cada mandamento. Quando eu fazer a leitura de Êxodo 20, eu sei exatamente o que cada mandamento significa. E por isso que, se Deus quiser, depois do credo apostólico, nós também vamos estudar a oração do Pai Nosso
e entender também cada parte da sua estrutura. Para que não seja vazio, não seja uma recitação vazia. E o credo apostólico também, meus irmãos, ele é especialmente explicado no Catecismo de Heidelberg, que é uma das 3 formas de unidade das igrejas reformadas holandesas, dos Países Baixos. Então, especialmente o Catecismo de Heidelberg explica o credo apostólico, pergunta após pergunta, ponto a ponto. E é partindo do Catecismo de Heidelberg que nós vamos nos aprofundar no conteúdo do credo apostólico. Pergunta após pergunta, declaração após declaração, pedaço após pedaço. E vamos começar hoje com 2 perguntas somente, para encerrar nossa aula, sobre o conteúdo do credo apostólico. O credo apostólico ele é dividido em 3 partes, em três grandes partes. E isso está na pergunta 24 do Catecismo de Heidelberg. Pergunta 24. Como esses artigos são divididos? Resposta em 3 partes. A primeira é de Deus Pai e a nossa criação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A segunda, de Deus Filho e a nossa redenção. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E todos os acontecimentos que estão conectados com a nossa redenção. E a terceira, de Deus, o Espírito Santo e a nossa santificação. E creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, remissão dos pecados. E por aí vai. Essa organização do credo apostólico, em 3 partes, gira em torno das 3 pessoas da divindade, seguindo a forma batismal de Mateus 28, 19. Então, Mateus 28, 19, o último capítulo de Mateus, é a grande comissão. No penúltimo versículo, Cristo diz: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A forma batismal estabelecida por Cristo é baseada na Trindade. E a organização do credo apostólico é baseada na Trindade também, na obra do Pai, na obra do Filho, na obra do Espírito Santo. E também a bênção apostólica, as bênçãos, né? Diversas, mas especialmente de 2 aos Coríntios. Especialmente em 2 aos Coríntios 13, o último verso: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. A bênção apostólica também se baseia na Trindade, nas 3 pessoas da divindade. E a seus ofícios principais. Então, as obras principais de cada uma das pessoas da divindade são descritas. A do Pai é a criação, a do Filho é a redenção e a do Espírito a santificação. E isso não quer dizer que essas obras são exclusivas. Não quer dizer que o Pai não redime, ou que o Pai não santifica, ou que Cristo não cria. Nós vimos no primeiro sermão em João que Jesus é criador. Que o Verbo estava com Deus e era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então Deus Pai é criador, mas Deus Filho também é criador. Então o Pai também nos redime, porque ele entregou o seu Filho por nós, Romanos 8, 32, e enviou o seu Filho ao mundo, para que o mundo, por meio dele, pudesse ser salvo, João 3, 17. Então o Pai também redime, e o Pai também santifica, porque o Pai enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, clamando Abba Pai, Gálatas 4:6. E o próprio Deus de paz vos santifique totalmente, 1 Tessalonicenses 5:23. Então o Pai também redime, o Pai também santifica. O Filho nos cria, nós já vimos isso em João 1. Ele também nos santifica, porque ele foi feito para nós por Deus santificação, 1 Coríntios 1:30. O Filho também santifica, a obra que é do Espírito Santo. E ele dá o Espírito Santo, porque ele diz: enviarei o Consolador. Atos 2:33 também diz: ele derramou isso que vós agora vedes e ouvis.
Cristo derramou o Espírito, então ele também santifica. O Espírito também criou os céus e a terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pela palavra do Senhor foram criados os céus e todas as suas hostes, pelo sopro de sua boca. O que é o sopro? Espírito. O sopro é o Espírito de Deus. Então o Espírito também cria e também redime. Mas especialmente, cada pessoa da divindade desempenhou suas próprias obras, ainda que essas sejam comuns de modo geral a todas as pessoas da divindade. Por exemplo, não foi Deus Pai que morreu na cruz. Foi o Filho. Nós estamos falando sobre isso essa semana lá no escritório. Não foi Deus Pai que morreu na cruz, foi o Filho. Então, Deus Pai também redime, mas cada uma das pessoas da divindade tem especialmente o seu próprio ofício, a sua própria função na ordem da criação, na ordem da salvação, da santificação. Por isso que, em resumo, Deus Pai é Criador, Deus Filho é Redentor, Deus Espírito Santo é Santificador. Ainda que todos sejam corresponsáveis por todas as obras, como a unidade da Trindade. Eu trago de forma cuidadosa que qualquer comparação que a gente faça com Deus, ela pode ser maldita. Mas a minha mente, ela sempre busca comparações. E algo nesse sentido seria os três poderes, né, que a gente tem na sociedade. O poder executivo, o legislativo e o judiciário, que tem as suas atribuições típicas e atípicas, né? Por exemplo, o judiciário, ele julga, né? Mas ele também cria leis internas. Seria a atipicidade. É uma boa comparação. Mas tem sim, né, a possibilidade de ser maldita, porque eu sou um pecador terrível. Insuficiente, como toda comparação vai ser insuficiente, mas de fato, essa divisão parte daí, exatamente disso. Tudo parte de Deus. Então, dentro dessa ordem que você deu do ofício de Deus, do Filho, do Espírito Santo, dentro dessa ordem, no caso, hoje aqui na Terra, quem atua seria o Espírito Santo? Não que Cristo não atuasse, o Deus também não, mas isso, só dentro dessa... Mas isso. O Espírito Santo é quem hoje, dentro do seu ofício, nos convence do pecado, do juízo, é quem nos aponta para Cristo, quem nos testifica no nosso coração que somos filhos de Deus, quem nos revela as escrituras que ele mesmo inspirou. Então, o Espírito Santo hoje é quem atua em nós, diretamente, mas o Espírito Santo que foi enviado pelo Filho e pelo Pai. Isso, porque e que Cristo, por meio do Espírito Santo, atua em nós hoje com essa santificação. Não, tá isso mesmo. E o Deus Pai também, realmente. Mas, exatamente, não é Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade que morreu na cruz, que diretamente nos convence do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso. Perfeito. Mas ele faz isso sendo ele enviado por Cristo, o nosso Salvador. Então, tudo está conectado e didaticamente é importante a gente perceber o ofício principal de cada um deles, né? E por fim, concluindo a nossa aula de hoje, vamos partir para a questão 25 do Catecismo de Heidelberg. Visto que há somente uma essência divina, por que tu falas do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Resposta: porque Deus se revelou em sua palavra que essas três pessoas distintas são um único Deus, verdadeiro e eterno. Então já é uma pergunta sobre a Trindade. Para entendermos a estrutura do credo apostólico, que é uma estrutura trinitária, ele pergunta: mas não há somente um Deus? Por que você está falando, então, de três pessoas distintas? Ele fala: porque Deus se revelou nas Escrituras dessa maneira. Então, nós já estudamos, então hoje vai ser bem superficial, nós também já estudamos, já está no YouTube, o capítulo 2 de Confissão de Fé, que é o estudo sobre a divindade.
Então lá nós estudamos sobre a Trindade também, sobre a divindade como um todo, sobre atributos de Deus. Então nós vamos passar bem rápido por alguns pontos aqui sobre a Trindade. Primeiro, como sabemos que Deus existe? E isso o próprio autor do Catecismo de Heidelberg é que propõe essas perguntas e respostas. Como sabemos que Deus existe? E aí ele estabelece alguns argumentos. A ordem e a harmonia da criação. Então nós temos o Salmo 8, Senhor nosso em toda a terra, teu nome é grande, pois expusestes no céu a sua glória, suscita a força dos bebês. Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus. Romanos 1, 20, o apóstolo Paulo fala também que as coisas invisíveis desde a criação revelam a glória de Deus e nos tornam inexcusáveis também. Enfim, então ele fala que a ordem e a harmonia da criação, a existência da razão humana, a consciência moral, o senso universal da divindade, as acusações da consciência, juízos históricos de Deus, a ordem civil, a própria estrutura legal dos estados também apontam para um Deus único. Grandes feitos humanos, profecias e cumprimentos, a relação de causa e efeito no universo, as leis da lógica, enfim, muita coisa. A gente poderia se aprofundar no estudo sobre a Trindade, sobre cada uma dessas coisas. Mas hoje nós vamos só passar superficialmente e no nosso estudo da Trindade a gente reflete sobre algum desses argumentos. A criação, a consciência e a história testemunham claramente a existência de Deus. Então nós estamos estudando sobre a Trindade, para compreender a estrutura trinitária do credo apostólico. Quem então é Deus? Eu poderia perguntar para cada um de vocês quem é Deus. E é complexo. Vocês poderiam responder, poxa, que difícil, pergunta difícil. Deus não pode ser plenamente definido, mas pode ser descrito. Então nós podemos descrever algumas características de Deus, mas insuficientes também. Nós vamos esquecer de outras, com certeza. Deus é perfeito, Deus é justo, eu posso esquecer da bondade. Então Deus não pode ser plenamente definido, mas ele pode ser descrito segundo a sua revelação, a sua palavra. E nós já estudamos estudos sobre os atributos de Deus no capítulo 2, está lá no YouTube. A pergunta 4 do breve catecismo, ela é boa. Quem é Deus? E alguns atributos de Deus são descritos. Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável. Em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. É uma descrição ainda incompleta de Deus, certamente, mas já boa. Diversos atributos de Deus são destacados para que nós possamos conhecer esse Deus. E o verdadeiro Deus é totalmente distinto dos ídolos. E só pode ser conhecido pela revelação bíblica. Então, há somente um Deus verdadeiro. Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, há somente um Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 45,6. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, somente um Deus existe. E as Escrituras provam isso, a perfeição divina prova isso, a infinitude de Deus prova isso, o fato de existir uma causa primeira prova isso, o governo do universo prova isso. Enfim, a divindade é única, só existe um Deus. Agora, quantas pessoas existem na divindade? E como nós já vimos, 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra Trindade, como o irmão Michael disse, não é encontrada nas Escrituras. Não está escrito Trindade. Mas o seu significado está plenamente exposto nelas. E entender isso é relevante para não cairmos na falácia tola de rejeitar uma doutrina só porque o nome dela não está nas Escrituras. Então, aí que vem a analogia da fé que eu expliquei no começo da aula, que é a forma de interpretar as Escrituras utilizando a própria Escritura. Isso está lá no capítulo 1 da Confissão de Fé, no ponto 9. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto, sentido que não é múltiplo, mas único, então só tem um sentido os textos. Esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falam mais claramente. Então não se constrói doutrina a partir de um único versículo, ainda mais quando ele é obscuro. Nós precisamos de dar mais clareza por meio de outros versos. E nós percebemos que há 3 pessoas da divindade pelas formas trinitárias da Escritura, nós já vimos. A ordem batismal de Cristo,
a bênção apostólica, a do apóstolo Paulo. 1 João 5,7 diz: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Quer um texto mais literal do que esse? Pelos atributos divinos, são todas as pessoas da divindade recebem os mesmos atributos divinos nas Escrituras. A adoração e as obras, as mesmas obras de Deus, são atribuídas a todas as pessoas da divindade. E também todas são adoradas. Jesus é adorado como anjo do Senhor. Jesus é adorado no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele é adorado como o próprio Jesus, o Cristo. O Espírito Santo também é adorado, porque as obras dele são as obras de Cristo e de Deus Pai. E elas se distinguem em si, de forma bem rápida para concluirmos. As relações internas da Trindade distinguem as pessoas de Deus. Então, o Pai existe em si mesmo. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. O Pai opera por meio do Filho e do Espírito Santo. O Filho opera do Pai e o Espírito Santo opera do Pai e do Filho. Então percebam, isso é um pouco complexo, mas depois nós podemos refletir melhor sobre isso, conversar lá no grupo sobre isso. Mas há uma distinção real entre as pessoas, mas perfeita unidade, porque todas operam, as 3 pessoas da divindade operam conjuntamente. E por que a doutrina da Trindade é necessária? Ela preserva a glória do verdadeiro Deus. Ela é indispensável para a salvação. Compreender a Trindade é muito importante, indispensável para a salvação. E sem conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ninguém pode conhecer corretamente o Deus Salvador e as suas obras na salvação dos homens. Então, entender a Trindade com profundidade é muito importante. Então, concluindo, meus irmãos, o credo apostólico não é um substituto das Escrituras, mas um fiel resumo do ensino apostólico nelas revelado. Ao longo dos séculos, ele preservou a Igreja da confusão doutrinária, fortaleceu a unidade dos cristãos e serviu como uma síntese clara da fé entregue uma vez por todas aos santos. Isso é lá em Judas 3. Cada uma das suas afirmações está profundamente enraizada na palavra de Deus e aponta para as grandes obras do Deus triuno, o Pai que cria, o Filho que redime e o Espírito Santo que santifica. E ao passarmos por esse estudo, nosso objetivo não vai ser apenas memorizar os artigos do credo, mas compreender com profundidade as riquezas da fé cristã que ele resume. Cada artigo nos conduzirá às Escrituras para conhecermos melhor quem Deus é, o que ele fez por nós e como devemos viver diante dele. Então, estudar o credo apostólico, meus irmãos, é estudar a própria mensagem do Evangelho, conforme foi confessada pela Igreja de Cristo desde os seus primeiros séculos. Então, uma aplicação para nós hoje, nessa aula introdutória sobre o credo apostólico. Valorize a sã doutrina. Nós já vimos na analogia da fé que os textos têm um único sentido e que a verdade é absoluta, não é subjetiva. A verdade é única. E a doutrina de Cristo e dos apóstolos também, ela é única, como a verdade de Deus completamente. E em um tempo de tantas vozes e interpretações conflitantes, e nós temos, né? O credo apostólico nos lembra isso, que a fé cristã, ela possui um conteúdo objetivo, revelado por Deus e preservado pela Igreja ao longo da história. Então, nós somos chamados a permanecer firmes na sã doutrina. Tito 2:1. Permaneça firme na sã doutrina. Então, vamos tomar cuidado com as falsas doutrinas. Então, permaneçam, meus irmãos, firmes na sã doutrina. Isso que o credo apostólico nos chama hoje a fazer. Oremos então. Nosso Senhor e Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado pelo credo apostólico, uma declaração de fé antiga, mas que explica o Evangelho para nós de uma forma muito profunda. Que o Senhor nos dê a graça de compreendermos isso, de forma que a nossa vida seja transformada, Senhor, transformada pelo Seu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe por meio das Suas Escrituras, abençoe o nosso culto, que começará em breve. Abençoe o dia do Senhor para nós e guarda os nossos corações de pecar contra Ti todos os dias, mas especialmente hoje. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Sua Igreja, que preservou para nós, como coluna e baluarte da verdade, as Escrituras também, como instrumento do Senhor. O Senhor é o preservador de todas as coisas.
mas o Senhor utiliza da sua igreja para que a sã doutrina seja guardada ou resgatada quando oportuno para nós. Em nome de Jesus, amém.